Olá pessoal, estamos de volta aqui a nossa maratona, o Scrum, certo? O guia mestre para a gente sempre estar atualizado no nosso dia a dia, ok? O objetivo do meu canal é compartilhar conhecimento. Hoje o advento da IA, né? Tanta informação, tanta tecnologia, existe muitos materiais, né? Você pode ali consultar muitos materiais. Porém, tem que existir um especialistas por trás ali para que você tenha um guia de orientação dos materiais. Eu já tive muitos especialistas da área, hoje também tenho líderes de projetos e eles são bem experientes, também ouço e também eu estou compartilhando conhecimento também da minha parte para aqueles que estão aí saindo da carreira acadêmica, querem também ter uma experiência. Hoje tem muitos materiais na internet também, mas aqui o meu objetivo de canal é esse, compartilhar conhecimento, ok? Estudo de caso aqui da implementação de Scrum da empresa de saneamento básico, a gente já vem fazendo isso nos vídeos anteriores. Uma empresa aqui que atua em várias de empresas de saneamento básico no Brasil, no mundo todo, né? É uma necessidade essencial que gera valor diário, né? Para o governo com os impostos e também para a população, né? Que é essencial. E a rede de distribuição é essa aqui, ok? E a gente vai estar trabalhando com Scrum para gerenciar departamentos da empresa, né? Que cada dia, cada departamento tem seu serviço. Porém, tem muitos gargalos nas empresas que acontece que os projetos não têm andamento, devido a tomadas de decisões gerenciais, entre outros. E aqui a nossa cerimônia do Scrum que a gente colocou, né? A gente aprofundou lá nos vídeos anteriores a Sprint Planning, ok? A Sprint Plan é o início das sprints, a gente define os objetivos, as metas e itens que serão entregues. A gente aprofundou também na Daily Scrum, certo? O acompanhamento do progresso, os obstáculos e os planejamentos do dia. Hoje a gente vai aprofundar na Sprint Review, porque a gente já fez um fluxo aqui no Gira, certo? Que a gente está utilizando. Das entregas, já tem itens concluídos aqui, 4 itens. E aí nós vamos agora fazer essas entregas aqui, certo? Se a gente fez as entregas, a gente precisa apresentar para os envolvidos, certo? Chegou lá na específico dia, a gente precisa marcar essa reunião, ok? Sugiro, né? Vou ter um Teams aqui, já agendar uma reunião, aí você vai ter que verificar reuniões específicas da Daily, Planning, aqui eu coloquei só Microsoft Teams. Mas aí você pode chegar aqui, eu estou fazendo o processo operacional mesmo para a gente estar no dia a dia. Você vai criar uma reunião no Teams ou já deixar agendada essa reunião. Primeiramente, o que você tem que ser feito é verificar se alguns itens já estão concluídos. Alinhar anteriormente com os desenvolvedores, uma reunião. Eu coloco a recovery, validação das entregas para sprint review antecipada. Por exemplo, cria uma reunião, alinha ali se os desenvolvedores dos ambientes está tudo ok, certo? E se o ambiente QA está funcionando e valida o checklist seu, pronto. E aí no dia você vai fazer essa sprint review com todos os envolvidos, lembrando que tem PO, tem todos os envolvidos. Aí você vai agendar uma reunião aqui, calendário, nova reunião. Aqui às 14 horas. Vou colocar essa reunião até 16 horas, mais ou menos. Porque vai depender dos envolvidos aqui. Lembrando, na agenda dos envolvidos vai depender da sua organização, né? E aí você salva essa reunião, convida as pessoas aqui, certo? Insira os e-mails aqui, vou botar
os envolvidos. Ok. Salvar aqui. Pronto, reunião iniciada. E que você fez? Aqui eu só simulei as reuniões que deve ser feita na reunião. O objetivo da reunião, lembrando que é explicar para os stakeholders, POs, todos os desenvolvedores também vão estar na sala, a determinada funcionalidade ou filtros específica criada. Por exemplo, visualização de consumo por setor. Deve apresentar o fluxo, né, operacional de tudo que foi feito, visualização de consumo, perdoe, visualização de consumo por setor. Então, vai ter um analista de negócio que entende do processo operacional mais do que o desenvolvedor. O desenvolvedor ele entende um pouco do processo operacional, porém ele não, tecnicamente, ele entende devido para fazer testes, para simular. Mas o macro, né, a visão gerencial, vai ter que ter um analista de negócio que entenda do fluxo. E ele vai validar ali o que está faltando e tudo isso. Então, na sala vai ter esse ambiente, ok? Então, inicia assim, pessoal. Agora, vamos chegar daqui a pouco mais detalhada na Sprint Review. Eu só quero recapitular aqui para vocês umas coisas, porque a gente confunde alguns eventos que acontecem em paralelo, que não estão no Scrum, no guia da certificação Scrum. Nós devemos entender isso. E acontece muito. Você agenda uma reunião, homologação IQA, certo? Testes de negócios, teste isso. Não existe nenhum escrito no guia oficial Scrum, na metodologia. Pode ser feito isso? Sim, pode. A organização é empresa privada, você pode fazer da sua forma que a empresa quiser. A questão com o Scrum é alinhamento de conhecimento, porque conforme você define a metodologia, todo mundo tem que seguir a metodologia, é igual a política. Se não seguir, vai ter conflitos, vai ter divergências, certo? Então, os eventos oficiais Scrum é isso aqui: Sprint Plan, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospectiva. A Sprint Review que nós estamos abrangendo aqui também é uma cerimônia, um evento oficial, certo? As cerimônias comuns que não faz parte do Scrum Guia, mas é utilizada, porque, por exemplo, essa reunião que eu falei, verificação do ambiente QA antes da Sprint Review. Você vai fazer essa reunião? Sim, somente para validar com os desenvolvedores se está tudo ok, o ambiente, se no momento da apresentação vai estar, o ambiente pode não ocasionar erro, mas pode ter, existe isso, é normal, mas é só para ter uma ideia, ok? Por exemplo, cerimônias oficiais aqui, não oficiais, eu fiz só levantei aqui só algumas cerimônias que acontecem no dia a dia, que você vai ver do processo DevOps também, reuniões em paralelas que às vezes a área de negócio, os desenvolvedores estão fazendo ali em background e que precisa, às vezes, somente para alinhar algumas coisas que ainda não estão organizadas, ok? Isso acontece em background, mas os eventos oficiais são esses que tem que acontecer no momento ali das entregas em paralelo mesmo. E são as reuniões que precisam ser homologadas, são as reuniões que precisam ser documentadas, são reuniões que precisam ser gravadas e tudo isso, ok? Agora essas reuniões aqui, por exemplo, essas cerimônias, reunião de alinhamento, certo? Que visa sincronizar, né, o propósito aqui, diferentes áreas da empresa, também marketing, vendas, produtos, porque às vezes você está fazendo agora a sprint review de um determinado módulo, porém pode afetar outros módulos também, certo? De determinadas áreas. Então você tem que entender ali essa reunião de alinhamento, fazer uma reunião de alinhamento, isso vai ter. Reunião kick-off, muitos gerentes de projetos também de outras áreas, líderes, CEO, eles fazem ali, iniciam um projeto, um sprint com um review geral, eles fazem reuniões de background, não são cerimônias oficiais, porém a reunião acontece em background. Reunião de encerramento, né, avaliação dos resultados finais. O Scrum Master não participa, o Tech Lead não participa do desenvolvedor, mas está lá acontecendo. Eu trouxe esse quadro aqui somente para você ter ciência que acontece lá
As pessoas podem fazer suas reuniões, tem informações sigilosas que você não pode ter no momento e acontece ali em background. Porém, os eventos vão acontecer, Sprint Review é um dos momentos também que está ali acontecendo para validar as entregas que nós estamos alcançando ali a meta goal, pelo menos alguns cards e atividades, ok? On to run também acontece muito, conversas individuais, né, líderes ali mesmo da equipe. Você pode participar? Sim, normal. Você pode chegar ali e participar da reunião. Celebração também, né? É legal muitas reuniões. As metodologias que costumam incluir code review. Outra coisa que acontece aqui na sprint review, existe o code review? É uma confusão. Não, certo? Sprint review é para apresentar a funcionalidade que você desenvolveu e que você vai entregar o QA lá, a qualidade, para aprovar os analistas de negócios e se já está de acordo, certo? É o famoso de acordo. Se está ali o processo operacional, o analista também vai validar, entre outros. Então, o Extreme XP, a metodologia, eu trouxe outro quadro aqui, eles encorajam ali fortemente as práticas de code review. Code review também é muito aplicado, mas no Scrum é no momento ali de processo de DevOps, aqui ó, foca na automação, qualidade, onde o code review é parte do pipeline. Então, o code review ali, o tech lead, os analistas, não juntar muito os stakeholders, você deve internamente ali fazer um code review, se tiver um horário de agenda, e ali com o DevOps reunir a equipe à parte, certo? Porque nós temos aqui, eu estou falando aqui do pessoal do processo de desenvolvimento de software, ok? Uma área do segmento que desenvolvimento de software envolve vários segmentos. Porém, existem outros setores, departamentos que não utilizam esse processo. Por isso, o Scrum ele elimina essas partes que muita gente confunde. O DevOps não faz parte o DevOps é um processo criado devido ao longo de acúmulo de experiências profissionais para otimizar e melhorar tarefas. E isso aconteceu, que foi criado vários os grandes líderes lá da Microsoft, a Amazon, entre outros líderes da nuvem, eles viram que precisaram otimizar esse processo. Aí criaram containers, criaram tudo isso. Agora, se você for voltar ao passado, era tudo on-premise, era tudo fácil ali. Eu estou falando essa linguagem, você que é de outra área, que só quer aprender o Scrum, não tenha problema, certo? Mas é porque a gente está pegando um conceito de um segmento de mercado e aplicando aqui algumas coisas da área de desenvolvimento de software. O Kanban também, que inclui ali um code review, certo? E o Scrum adaptado. Processo que ajuda no ciclo de desenvolvimento. Agora aqui, você que está na desenvolvimento de software, para complementar algumas coisas da Sprint Review, e você ficar mais a Sprint Review, quando você for, na verdade isso aqui é uma antecipação da Sprint Review, para a Sprint Review sair melhor ainda, você deve fazer algumas coisas, né, um processo complementar. Code Review, que eu já falei, benefícios, né, melhorar a qualidade do código. CI/CD, isso aqui são processos DevOps que ajudam o ciclo de desenvolvimento, certo? Então você deve aí ter esse conhecimento no ciclo de gerenciamento de software, governança de software, que isso pode acontecer. Testes automatizados, monitoramento de log, gestão e configuração e documentação leve. Todos aqui são os benefícios para o processo que ajuda no ciclo de desenvolvimento. Programação em par também aumenta a colaboração. Isso aqui visa reforçar mais ainda o desenvolvimento. Que você, no momento que você esteja desenvolvendo ali, aplique esses cenários e vai melhorar na Sprint Review para você estar mais forte. Filtros, flags, refinamento contínuo, certo? Agora eu quero criar uma coisa que eu vou dizer. Daqui a pouco eu volto para essa adaptação clássica, porque eu queria falar um pouco aqui dessas cerimônias, desses processos. Isso aqui é uma forma de adaptar para a Sprint Review, porque nós estamos falando aqui da Sprint Review. Antes da Sprint Review, pessoal, todo o produto já tem que estar alinhado. Então, todos esses fluxos aqui, ó, refinamento de backlog, reunião de alinhamento, cerimônias, processo de DevOps, Kanban, tudo isso já tem que estar tudo automatizado para você apresentar ao stakeholder, certo? Monitoramento, perdão,
na área de desenvolvimento de software. Perdão, pessoal. E tem que já estar tudo isso adaptado. Vamos lá. Adaptação das fases do ciclo de Scrum. Aqui são as fases que a gente precisa encaixar para o Scrum no dia a dia, ok? Para a gente adaptar o... Perdão, que às vezes, né, estou até bebendo água aqui, mas acontece. Adaptação das fases clássicas. Antes de entrar na Sprint Review, nós precisamos, no dia a dia de análise e desenvolvimento de software, adaptar ali alguns rituais clássicos que ainda existem, gerente de projetos, outras áreas que ainda fazem. Planejamento, análise de requisitos, design, implementação, teste, implantação e manutenção. Isso é fase básica do dia a dia que acontece, certo? Essa parte aqui, pessoal, até sprint review, por exemplo, planejamento, análise de requisitos, as fases clássicas, né? Até implantação, são fases até sprint review. Tudo isso aqui acontece no momentâneo, você não vê assim, mas acontece. Aí a gente adaptou, né? O Scrum adaptou para, por exemplo, planejamento, agora equivale você vai fazer ali uma sprint plan, que a gente falou nos vídeos anteriores, que vai definir como será feita a sprint. E análise de requisitos, você pode ali junto com gerentes, analista de análise de requisitos, fazer o refinamento, certo? PO e equipe. Design de projeto durante a sprint, implementação, execução da sprint, testes, certo? Parte do pronto ali, testes automatizados, que é o DOD, e a implementação que é a entrega incremental ao final da sprint. Essa parte aqui é a adaptação que muitos utilizam, outros também, até a sprint review. Porque às vezes tem gerente de projetos que entrega o projeto e você adapta, certo? A sprint. Isso acontece muito. Eu trouxe aqui só para a gente ter, como a gente está na sprint review, que aqui é o momento de entrega, ó, sprint review entrega, todas essas fases aqui, você adaptou, já vão estar já pronta também, que é a implantação, né? Ambiente de QA, um exemplo. Então, a Sprint Review da Embrasa aqui no nosso segmento de software, vamos recapitular o que vai acontecer, né? A frequência da sprint na empresa, que é o nosso cenário do estudo de caso, ela vai estar no final de cada sprint. Então, o objetivo da Sprint Review é, primeiro, vai a abertura da reunião, certo? Quem vai participar? O Scrum Master, Produto Owner, equipe de desenvolvimento e stakeholders. O objetivo da sprint é validar as entregas e ajustar o backlog, ok? O início da reunião vai ser o seguinte, o início da reunião vai ter uma abertura, né? A gente vai recapitulação da Sprint Goal, vai recapitular o objetivo lá da Sprint Goal aqui no giro, ó. Deixa eu mostrar pra você. Nossa Sprint Goal, nossa meta, né? Que é a Sprint Goal, a meta. Temos uma meta aqui. Definida. Eu defini aqui. Onde é que você vê a Sprint Goal, né? Aqui mesmo, no caso, se você quiser. Está associado. Que devemos ter isso em mente, ó. Que é o que engloba o total de atingir a meta. Criar a base funcional para gerenciamento de hidrômetros. Ok. Então vai recapitular ali o objetivo. Toda vez, mesmo que não entregue, toda sprint review vai recapitular. Se você pulou para a próxima sprint, não atingi, vou falar daqui a pouco, certo? Demonstração das entregas, apresentação das funcionalidades concluídas e comentário e feedback. Então, a reunião básica da sprint de review é isso. Vai vir em cenários alternativos? Vai, que eu vou falar. Mas é isso, você vai começar a reunião, vai dizer o objetivo, e ali vai começar a falar os desenvolvedores, né? Quem é que vai apresentar, e vai ter um roteiro ali de cada apresentação. Cenários de teste também, Confluência, entre outras plataformas, vai ali para validar, né? Os critérios de aceite nessa reunião também vai estar também,
para validar ali tudo que entrega. Então, é validar as entregas. Tudo que documentação, né? Que não vou abranger muito detalhe aqui, mas é bem fácil. Existe várias documentação de software, né? Caso de testes, execução dos testes, evidências, tudo isso aqui vai Sprint Review, você tem que coletar todas as informações, gravar tudo para você fazer. Vamos lá. Então, um exemplo que eu comecei no Teams, está ali iniciando a reunião, você vai começar, certo? Roteiro corporativo da Sprint Review, a final de cada sprint, por exemplo, aqui agora é um roteiro para a gente fazer. Desculpa, pessoal. Novamente. Roteiro corporativo da Sprint Review. A frequência ali, por exemplo, você pode fazer até sexta-feira ou final de cada sprint. Se a sprint demorar 2 semanas, uma semana, aí você vai ver. Duração, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, até mais às vezes, viu? Mas em média é isso, você tem que estar com o processo operacional pronto. Sala de reuniões ou via Teams com gravação. Quem participa, né, o Scrum Master, por exemplo, facilita, controla o tempo e registra o feedback. Produto Running, né, vai apresentar o contexto ali, confirmar os objetivos e alinhar com o negócio. Aqui é o perfil e o papel, esse quadro aqui, certo? Nessa tabela. Time Dev de 7 integrantes, vai demonstrar funcionalidades concluídas. Os stakeholders vai validar ali as entregas e comenta usabilidades. Os analistas de negócio, opcional, mas acompanha a aderência do fluxo operacional, certo? O objetivo da Sprint Review, só para formalizar novamente, mostrar o que foi entregue, como foi, funciona, validar se os requisitos estão atendendo a operação da Embrasa e ajustar o backlog com base no feedback. Reforçar o alinhamento entre devs e área de negócio. Aqui vamos fazer um roteiro da estrutura conforme a gente está na reunião mesmo, ok? Abertura de 10 minutos, né? Aí a Scrum Master, Joana, por exemplo, né? Joana lá, a Scrum Master, ou está alocada lá do módulo, começa a reunião. Bem-vindos à Sprint Review. Vamos apresentar as funcionalidades aqui que foram entregues no módulo de consumo e discutir juntos os próximos passos. Tudo está sendo gravado para registro, ok? Tem que notificar o pessoal, né? Recapitulação da Sprint Goal. 5 minutos. Aí eu falando, né? Nesta sprint, pessoal, nosso objetivo foi implementar o painel de consumo por setor, com dados simulados e interfaces para os operadores. Tivemos avanço em funcionalidades que serão base para o monitoramento em tempo real. Então, eu já digo ali que teve alguns avanços. Então, a gente vai agora demonstrar as entregas. 30 minutos aí, pessoal, para você, provedores, apresentar suas funcionalidades, certo? Então, aqui o nosso backlog que está concluído, vamos lá. Agora é a parte de demonstração das entregas. Nós temos o nosso backlog, tem 4 itens aqui que foram concluídos, certo? Porém, já vou salientar para aqui todos os stakeholders, a paciência, que o módulo de consumo, a gente tem que atingir o objetivo, o máximo aqui foram 6 itens. Porém, a gente atingiu só 4. Algumas funcionalidades ainda não estão concluídas, certo? Porém, outras funcionalidades já estão já concluídas. E a gente consegue apresentar pelo menos no nosso módulo de consumo algumas integrações, demonstrar ali a API funcionando, visualização de consumo também, o cadastro de hidrômetro, conseguimos realizar o cadastro de hidrômetro certinho, certo? Os desenvolvedores aí, a Brenda, a Vanessa e o João, ele vai mostrar também para vocês da parte dos endpoints, não tecnicamente, mas que está funcionando para integração de outros setores. Então, vamos sinalizar que o módulo de consumo teve um avanço na implementação, mas devido a algumas intermitências, né, de impedimentos, o relatório de consumo, que tem uma prioridade média definido, certo? Que tem uma prioridade média, não foi ainda atingido, não conseguimos ainda fazer o relatório, certo? Durante agora essa apresentação, os desenvolvedores vão apresentar aí todo o fluxo. Eu gostaria que os analistas estejam aí validem todo o processo.
Valide todos os processos aqui conforme os critérios de aceite e caso de teste definido na documentação do Confluence, certo? E lembrando que qualquer inconsistência, nós estaremos aqui coletando essas inconsistências de cada implementação e depois aí com todos os stakeholders estaremos validando, estaremos fazendo uma sprint plan emergencial ou também uma sustentação desses backlogs ou levantamento desses backlogs, desses bugs acontecidos, certo? Dessas inconsistências que foram encontradas. Pessoal, essa fala que eu disse aqui é o momento de você estar ali seguro ali com os stakeholders, certo? Porque o stakeholder não quer saber que você esses defeitos, né, que eu falei agora. Porém acontece, mas você deve ter uma justificativa. Um exemplo que eu faço. Eu vou ter que conversar depois com eles, devido a mim fazer um relatório, né, explicar para eles quais impedimentos aconteceram durante essas semanas, certo? Tem vários relatórios que o Giro oferece, você pode fazer seu monitoramento. Alguns desenvolvedores, nós trabalhamos com pessoas, pode acontecer imprevistos com os desenvolvedores, do dia a dia, cada um está no seu escritório, certo? Aqui, pessoal, não é só, por isso eu digo, Scrum não é só metodologia, é pessoas, certo? É trabalho. Então, requer essa monitoração. E os stakeholders, vamos lá, estou falando aqui nesse caso, os stakeholders, eles estão ali e você tem que ter informação lá. É o que eu falei, tem que ter feedback contínuo, tem que ter informação que você possa evidenciar. Então, pegue todas as funcionalidades, pegue evidência e mostre, certo? E aí você vai ter argumentos, não contradizendo os stakeholders, mas dizendo que esses bugs vão entrar na próxima sprint, essas funcionalidades vamos ajustar, já vamos fazendo também outras filtros específicas. Em paralelo, nós vamos estar fazendo os erros encontrados e ainda também finalizando algumas funcionalidades que não foram entregues nessa sprint. Nós vamos colocar para a próxima sprint e também refinar um pouco algumas coisas que os desenvolvedores não conseguiram entender a demanda devido a alguma dívida técnica. Não pode você também culpar o desenvolvedor, certo? Analista ali, você deve ter métricas que validem que seu time ali conseguiu atingir alguns objetivos. Porém, o que acontece muitas vezes é culpar, né, o desenvolvedor de não ter feito. Não é isso, pessoal. De Scrum, você tem que acompanhar a velocidade. Tem gráficos que eu vou mostrar mais à frente, gráfico de velocidade do desenvolvedor. Às vezes você comparar os gargalos ali, o desenvolvedor saiu para fazer uma pesquisa de desenvolvimento ali de determinada funcionalidade, de determinada biblioteca. Isso vai atingir mesmo quanto tempo ficou o card específico em andamento. Tudo isso aqui você vai validar depois, que é na retrospectiva que eu vou falar, porque o que aconteceu durante a sprint. E esses gargalos, essas métricas, você vai ter para que melhore na próxima sprint e não aconteça isso novamente. Aí sempre vai melhorando. Vai acontecer? Vai. Não, é impossível não acontecer. É difícil, eu vou dizer, viu? Só se... Muito difícil. Então vamos lá, demonstrar a entrega. É cenários alternativos que eu estou falando aqui, né? Sempre vai existir. Duração das entregas 30 minutos mais ou menos, pode ser mais. Eu coloquei aqui. Cadastro de visualização de hidrômetros, vamos apresentar. Tela de consumo, certo? Agrupado pelo setor de abastecimento. Simulação dos relatórios exportando PDF, não vai estar aqui, por exemplo. Cada dev faz uma apresentação rápida de 3 a 5 minutos por funcionalidade. Na verdade, isso aqui não acontece não, viu? 3 a 5 minutos. Aí é mais minutos, aí o dev apresenta, faz a funcionalidade, vai depender do fluxo dele ali, da massa de dados. Então eu coloquei aqui só para simular, não leve isso à ocasião. Adapte a sua empresa e ali deixe à vontade todo mundo fazendo o seu trabalho. Aqui vamos lá, pessoal. Aí o desenvolvedor começou apresentando aqui o sisteminha, chegou lá no sisteminha não, na verdade isso aqui é uma empresa de grande porte, né, saneamento básico e tem vários módulos. Ele foi lá em cadastro de hidrômetro, hidrometria,
foi um módulo onde a gente implantou e fez todo o deploy em QA e já está disponível essa versão lá específica. E aí foi lá em cadastro de hidrometria, agora o desenvolvedor vai fazer a parte dele, aí você vai melhorar. Você pode deixar, na verdade, o stakeholder visualizar primeiro o módulo lá do específico. É bom evidenciar as evidências antes do teste, certo? Que foi feito. E acompanhar no momento ali que eles estão trabalhando, fazendo toda a implementação, os testes dos analistas de negócio do departamento. Porque pode haver intermitência e você vai ter que coletar essas evidências para gerar novos bugs, né? Encontrados durante o desenvolvimento. Esses bugs encontrados, pessoal, vai ter que ser analisado, porque às vezes o desenvolvedor testou, certo? Funcionou, e às vezes pode haver alguma inconsistência, às vezes, no momento ali, certo? Então, esses bugs encontrados na Sprint Review não é que dizer que a funcionalidade não foi entregue, sim, mas só que foram encontradas novas, algo que no servidor caiu, a nuvem não está funcionando, deve ser analisado. Por isso vai ter que coletar esse problema, certo? Vamos continuar aqui. Eu sempre gosto de falar cenários alternativos que acontece toda hora. Hidrometria, vamos lá. Hidrometria, ele foi lá no hidrometria. E aí agora tem a tela aqui de cadastro de hidrômetros. Ele foi lá, colocou os números de hidrômetro, né, com as funcionalidades, o número do hidrômetro, a data de instalação, data de fabricação, situação. Ele colocou todos os módulos específicos lá. Inseriu. Ok. Aí vem um comentário dos stakeholders, né? Eles vão fazer o seguinte. Exemplo da fala aqui do stakeholders. A visualização por setor ficou ótima. No próximo ciclo, seria possível incluir filtros, data e tipo de consumo? Aí faz uma pergunta. Aí o desenvolvedor vai responder. Eu creio que passa a bola para o Tech Leader ou o PO. Porém, tudo que é inclusão novo é custo mais, né? E tem que entrar na próxima sprint. É a mesa de produção. Aí vai depender do PO. O PO vai falar, sim, podemos sim incluir, né? PO, na verdade, o PO toma a decisão mais rápida, né? O PO tem que tomar a decisão ali. Não, sim, podemos incluir sim esse filtro ali. Vamos na próxima sprint, vamos fazer nova sprint plan aí e entrar no backlog do produto. Feedback técnico funcional, 10 minutos. O PO registra sugestão e avalia o impacto do backlog, né? Então aqui, ó, feedback técnico e funcional. O PO registra sugestão, ele pode registrar, né, e avaliar o impacto do backlog. O Scrum Mesh anota as melhorias operacionais. Então tudo que foi operacional ali não aconteceu, você vai anotando. O que eu sugiro fazer aqui, ó, testou aqui o módulo, vamos lá, o módulo deu erro, né? Vamos simular aqui. Eu pego no meu backlog, o pessoal tá testando e eu acompanhando aqui. Aí, poxa, criou aqui. Vamos lá. Erro. Eu coloco aqui, depois eu vou ajustar na Sprint Planner, viu? Esses erros aqui, pessoal, bug que está na Sprint Review, tem que ser consertado pelo desenvolvedor. Mas tem que ter com calma um planejamento, a nova Sprint Planner, né? Só que baseado em Sprint Planner deve ser, esses erros devem ser levantados, mas deve ser avaliado na Sprint Planner por quê? Porque o desenvolvedor ele testou, só que encontrou outros motivos, outros erros que não cenários alternativos, né? Erro, isso já vai entrar no cenário de sustentação, eu vou falar um pouco mais para frente, mas deve ser coletado. Erro, erro na massa de dados. Não foi. Erro. Hidrômetro não encontrado. Ok. Coloquei aqui.
Vou botar bug, né? Prioridade alta. Por quê? Porque já é um sprint review, pessoal. Sprint review, já essa funcionalidade já era para estar pronta já na primeira sprint, que é a data da entrega da estimativa. Já estamos na sprint review e não foi entregue. Então vamos botar sprint alta. Tem que essa demanda já está pronta. Vamos aqui para específico. Vou botar o tipo do bug aqui. Eu tenho que definir a categoria aqui. Eu só defini a categoria tipo história, certo? E aí eu vou em configuração de projeto aqui depois e vou configurar aqui para bug, só para aparecer o bugzinho, certo? Isso aqui depois você configura no Gira, isso é gerenciamento do Gira. Mas aqui, por exemplo, você tem que ir coletando outro bug encontrado, certo? Durante a reunião do Sprint Review, vamos lá, erro. Aí, vamos lá, erro de negócio, né? Necessita. Vamos lá. Um erro, por exemplo, de cadastro de hidrômetro não foi refletido ao cadastrar. É um erro, análise, na verdade, análise. Realizar análise porque o hidrômetro não apareceu para o setor do financeiro. Por quê? Aí você pergunta, por que o hidrômetro não apareceu para o setor financeiro? Por exemplo, aqui no momento de cadastrar, a funcionalidade e os critérios de aceite foi ok, do que ó. Porém, né, ele cadastrou um módulo específico, o stakeholder lá, a área de negócio, não consigo visualizar esse hidrômetro cadastrado. Mas aí cadastrou com sucesso. Os critérios de aceite, vamos lá, cadastro de nomes aqui, cadastro de nomes, cadê? Cadastro de nomes, esse aqui é esse. Cadastro de hidrômetro aqui. O critério de aceite, né, tá aqui informando, tá escrito aqui os critérios de aceite, vamos lá. O critério de aceite você descreveu e os casos de teste aqui, ok? Você descreveu todos os critérios de aceite. Esse aqui. Aí, caso de teste, critério de aceite é para ficar mais rápido na implementação, né? Aí tem uns casos de testes criados no Confluence. Certo? Esses casos de teste criados no Confluence, tem alguns que passaram o QO e tem alguns que não passaram. Ok. O que pode ser feito, pessoal, é o seguinte. Você registrou. Deixa eu só. Tô parando assim, é só para eu ter o norte aqui que eu quero explicar. Eu coloquei aqui realizar a análise porque o hidrômetro não apareceu no setor financeiro. São cenários que não estavam no caso de teste. Esse cenário não estava no caso de teste, porém não está refletindo esse cadastro lá.
requer uma análise específica que vai entrar na outra sprint plan. Você pode ter um time de sustentação para fazer isso, só pegar os backlogs, sim, mas é legal que no princípio DevOps que os desenvolvedores apliquem logo os erros encontrados. Vai entrar na sprint planning, como você vai definir como bug de determinado método, determinado app, certo? E porque vários apps podem ter N bugs, e aí você vai ter que sustentar logo esses bugs encontrados. E o desenvolvedor que já trabalhou vai ter que fazer essa análise. Se você vê, você pode alocar para o desenvolvedor para ele, quem entende do processo do fluxo, analisar na aplicação. E aí dar um feedback já nesse card aqui, né? Criar outra sprint. Você pode criar uma sprint aqui para. Eu sugiro criar uma nova sprint para sprint bugs. Sprint, vamos lá, sprint para bugs, correção de bugs. Para o módulo tal. Descreva a sprint. Sprint 2, correção de bugs. Eu gosto de fazer isso. E aí, ele vai dar o parecer aqui de tudo que foi encontrado, as evidências e tudo. E depois você vai marcar a sprint review para um novo teste. Ok? Porém, você às vezes nem precisa, na verdade, você nem precisa. Uma sugestão é que você evidencie a análise e aí o próprio analista lá, ele vai, o analista de negócio, ele vai entender qual foi o motivo, certo? Mas aí você vai ter que fazer uma análise investigativa do que é que está acontecendo que o hidrômetro não apareceu no setor tal. Foi um problema de entrega? Não. É isso que eu quero dizer a vocês. Sprint review para validar ali o que você entregou até o momento. Foi entregue? Foi. Foi um cenário que aconteceu alternativo? Sim. Mas isso não invalida. Pode acontecer discussões que, não, mas era entrega, tem que estar, isso não tem que estar aí, ó. Pessoal, você tem que validar, você tem que entender que existem regras e regras, né? Se você está atendendo um cliente que quer mesmo, e aí você tem que fazer de todo jeito, não tem como. Mas você tem que explicar também que tem que ser feita essa análise. É igual os outros departamentos também. Precisa analisar, precisa dar uma resposta, certo? Se a gente não ficar contente, aí agora aí não pode fazer nada, é só levantar a mão pro céu e pedir a Deus. Enfim, essa é a questão. Pronto, levantamos o backlog aqui, apresentação, né? E você vai descrevendo. Encontrou bug na sprint review, aí vai. Como agir, né? Que eu falei agora que algo não foi entregue. Então você deve mostrar com transparência o que foi concluído e o que foi pendente e por que, né, não foi alcançado. O exemplo da fala: a funcionalidade de exibição por geolocalização ficou parcialmente concluída. Tivemos um atraso na integração com o mapa de setores que será ajustado no início da próxima sprint. Checklist para preparar a sprint review, né? Preparar, tá vendo? Outra coisa, antes de você ir para não dar esses erros, preparar uma sprint review, confirmar se o ambiente de homologação está funcionando, reunião agendada ali no calendário compartilhado, casos atualizados no quadro, script de apresentação revisado por devs, documentação da Sprint Goal pronto para leitura, relatório de progresso gerado pelos stakeholders. Risco na Sprint Review. O que pode acontecer na Sprint Review? Um risco, né? Estouro de tempo, demonstração previda do time, né? Falta de participantes-chave, stakeholders ou pior, não ausente, indefinição nas decisões, entrega incompleta, funcionalidades tem erros ou até, né? Baixo engajamento dos stakeholders, mudança inesperada de prioridades. Isso são cenários que você deve ficar atento que pode acontecer na Sprint Review. Cenários alternativos e risco na Sprint Review. Estouro de tempo, vamos detalhar aqui, cada cenário aqui, vamos detalhar. Estouro de tempo, o que pode acontecer? A demonstração técnica leva mais tempo que o previsto. Os stakeholders entram em detalhes operacionais esperados. Isso pode acontecer no momento. Como agir, né? Como o Scrum mexe ali, ele deve manter a reunião nos trilhos e sinalizar a sinalização do tempo ali. Existe um tempo que está passando e existe a meta que você está na reunião. Devs devem priorizar, mostrar o core acontecendo, as funcionalidades e deixar o refinamento para a documentação posterior. É isso que eu falei. Anotei o backlog tudo e depois você faz um sprint plano emergencial,
ou um refinamento backlog, vai ter que existir novamente um novo refinamento. Vai começar todo o ciclo, né? Todo o ciclo de Scrum. Falta de participante-chave acontece muito. O que pode acontecer, né? Stakeholders corporativo não comparece. Isso aqui, aí você chegou lá, apresentou, o que pode ser feito, né? Não compareceu? Gravar a reunião, a funcionalidade feita, todo o fluxo e pronto. E evidenciar o comparecimento. Infelizmente. Ah, mas deve fazer sprint. É cancelada por não comparecer? Aí vem outra questão de política da empresa, do serviço, né? Eu tenho aquela funcionalidade que está funcionando. Eu devo registrar no momento. Pelo Scrum disse, é melhor você gravar o que está funcionando e registrar, deixar documentado. Depois o stakeholder vai pegar aquela documentação, pegar aquele vídeo e vai verificar a funcionalidade. Depois ele pode opinar e depois você marcar novamente uma sprint review, agendar outra sprint review. Pode ser agendada sprint review no meio da semana, sim. O sprint review pode acontecer em vários momentos, certo? Não é uma data específica ali. Ah, sprint review não aconteceu, não vai acontecer mais. Não. Não. A sprint review tem a data depois da sprint, certo? Que já chama sprint review, você está revisando. Meio de semana, aí o participante falta. Você deve marcar uma outra data, né? Verificar também a viabilidade dos desenvolvedores para marcar. Isso impacta muita coisa, muita coisa. Como agir, né? Registrar toda a reunião, vídeo em alta, enviar aos agentes. Reunião segue os presentes de decisão são sinalizadas como pendentes na validação executiva. Isso aqui não é problema de. Isso aqui é problema só de que pode acontecer, mas você deve continuar, entendeu? Em definição nas decisões, o que pode acontecer? Sugestões são feitas, mas ninguém define se entra no backlog. É isso que acontece, que eu falei. Essa análise aqui realizar a análise porque o hidrômetro não apareceu para o setor financeiro. Isso aqui eles querem que, mas essa funcionalidade tem que ser feita. Aí começa a discutir, não, mas para aparecer, para isso, aquilo. Aí vai ser toda uma novela, a novela. Né? E aí você tem que ter paciência e tentar o mais rápido possível com o desenvolvedor da equipe mostrar que você está trabalhando para atingir o objetivo dos stakeholders, que isso é mais importante, o cliente. O cliente, você deve... Aquele ditado, eu nem vou falar. Entrega incompleta ou com falhas. O que pode acontecer? Funcionalidade demonstra erro ou está parcialmente finalizada. Deve ser feita nos serviços externos também, né? Por exemplo, alguns serviços externos, mapas, APIs fora do ar. Como agir? Desenvolvedores apresentam o ponto exato da interrupção, PO sinaliza ali o planejamento no backlog com nova estimativa. Baixo engajamento dos stakeholders, o que pode acontecer? Feedback genérico ou nenhuma sugestão. Isso é os cenários alternativos da Sprint Review. Sprint Review. Participantes multitarefas, também reunião aberta para mais distraídos também ali acontece. Como agir? Scrum chama os nomes e estimula perguntas específicas. É legal você estimular todos, né? Tem um ali que está parado, pedir opinião. Como é que você vê aí esse cenário, Bianca? Rafaela, Vanessa, Bertano, Ciclano. Interagir com o pessoal, cada um dá uma opinião. Não, essa funcionalidade foi bom. Realmente é uma funcionalidade muito complexa. Um mais 100 não entende, né? Deve falar, não, essa funcionalidade é muito complexa ali. Tem que ter uma análise mais investigativa para ele entender e achar onde é que está esse erro aí. Então é a forma ali de deixar as coisas equilibradas, né? Trazer energia boa para o ambiente, não apontar acusados. Mudança inesperada de prioridade, né? O que pode acontecer? Direção da empresa decide pivotar uma funcionalidade. Rapaz, isso aqui é cada um. Nova demanda urgente entra durante a reunião. Aí vai acontecer tudo esses imprevistos aí. Aí você é igual um carro na estrada, viu? Como agir? PO comunica que qualquer mudança será discutida no plano, né? Então aqui PO manda. O Scrum Master preserva o foco na entrega atual.
Tem coisas que você não pode nem agir, certo? Então o desenvolvedor fica de boa ali, só ouvindo e vai. Então é isso, pessoal. Essa é a Sprint Planning. Você viu que eu falei muitas informações aqui, mas eu quis trazer esses cenários alternativos, associando aqui a ferramenta Gira, mas tem outras ferramentas, certo? Para fazer gerenciamento, aí vai de você, do seu time, certo? Mas o objetivo aqui nosso, o que a empresa quer, é atingir, pelo menos você atingir os backlogs, atingir o produto específico. O Scrum visa isso, o Scrum visa atingir as metas, o objetivo, certo? É esse que é o objetivo do Scrum, do produto. O Scrum é adaptado mesmo para no momento ali atingir a meta. Requer um esforço de gerenciamento, requer um esforço de equipe, requer um esforço de compartilhamento. Então, o sprint, ou o Scrum sem equipe não é nada, ok? Sem time, você não consegue. Então, a gente já está na sprint review. Os próximos vídeos vai ser relacionado. Não tem muita coisa técnica no Gira, é mais gerencial a sprint review, é mais relacionado à configuração DevOps, processos internos. Você deve, como tech leader, gerenciar o ambiente, tudo isso. Se eu colocar esse vídeo aqui como gerenciar todo o ambiente, vai ficar muito grande. Tem um treinamento do Scrum e tem uma maratona que eu estou implantando aí, né? Quando eu tiver tempo devido à corrida do trabalho, a gente vai ter esse momento de como deixar o ambiente ali pronto, tal. Mas tem muitos cenários, tem muita documentação. Aqui a gente está fazendo pesquisa e desenvolvimento só. Então, o objetivo da nossa pesquisa e desenvolvimento é somente compartilhar conhecimento, fazer ali o trabalho do dia a dia. Então, pessoal, esse é o nosso objetivo aqui, né? Que todo mundo possa estar trabalhando em conjunto, o time é isso, colocar muitos aí. Quanto mais trabalhadores, quanto mais operação, melhor e o produto a gente consegue atingir ali a empresa, ok? É esse vídeo da Sprint Review. Aprofunde mais na Sprint Review. Aí depois a gente vai para a nossa retrospectiva e eu vou trazer alguns cenários aqui depois dessa Sprint Review, dessas entregas, né, que a gente entregou aqui no módulo cadastro de hidrômetro. Neste cadastro de hidrômetro aqui, vamos verificar as inconsistências que aconteceram aqui no cadastro de hidrômetro, que foram 12 encontrados. Vamos ter que analisar esses dois erros aqui. Na verdade, é uma análise e outro é um erro mesmo. Ok? E depois de analisar, mas aí tem que acontecer esse sprint review, a retrospectiva, para saber ali que vai estar relacionado mais gráficos. O vídeo ficou um pouco longo, mas faz parte.